há 12 anos, eu parei de comer carne. Sim, uma coisa que eu queria falar, assim, o que é ser vegano, né? Acho importante a gente falar e explicar, porque a gente parte de um princípio que eu acho que é um pouco arrogante, das vezes, a gente achar que todo mundo já sabe de tudo, assim, né? E muitas das vezes eu já fui em palestra, assim, que a pessoa está falando, assim, com uma propriedade do negócio, e fala, gente, o que é isso que essa pessoa está falando? E a pessoa não explica o que é, né? Então, ser vegano é a pessoa que não consome nada de origem animal, nada. E nem utiliza, assim, produtos que tenham componentes que venham do animal. Por exemplo, bolsa de couro, sapato de couro, não utiliza nada disso, né? E produtos também que são testados em animais. Porque tem vários produtos cosméticos e tudo mais, pasta de dente, essas coisas, que são testados em animais. Né? E é um processo muito cruel que se faz. Então, o vegano, ele é uma posição política dentro dessa lógica da alimentação. Porque tem o vegetariano, que também não... Tem um vegetariano também que não consome nem ovo, mas não tem essa posição política. A Rita Lee, por exemplo, é uma pessoa dessa, que ela não consome nada de origem animal de comida, mas uma vez ela estava na televisão e falou assim, mas para pensar, como é que eu poderia sentar numa cadeira como essa? Era uma cadeira de couro. Ela achou muito interessante sentar numa cadeira de couro. Então, assim, para diferenciar o que é o ser vegano. Ser vegano é essa posição política, né, dentro dessa lógica da alimentação de não consumir nada de origem animal. Assim, para falar dessa questão, eu acho super interessante, porque a gente nunca foi rico, infelizmente, e a gente é vegana há 13 anos. E isso é muito associado a pessoas que têm dinheiro, a pessoas elitizadas, assim, a pessoa que tem condição. E é verdade, assim, muitas das vezes eu sofri muito dentro de movimentos de libertação animal, que tinha esse rolê que a gente sofria muito, assim, sabe? A gente chegava no lugar e a pessoa só tinha o discurso do veganismo e questão de classe que se foda, questão de raça que se foda. Então, assim, eu acho que a ideia, se pensar veganismo, é pensar que toda vida importa. Qualquer vida importa, né? Então, assim, era um rolê que a gente ficava muito, assim, se sentia um pouco oprimido com isso, porque a gente, teve uma vez que teve uma manifestação lá em Copacabana, e aí chegou uma madame com os cachorrinhos pintados de rosa, assim, umas coisas assim bem pesadas, assim, eu fiquei numa bad sobre essa questão do veganismo por causa dessa questão da elitização. E eu acho super importante isso que a PAN está fazendo hoje aqui, porque a gente começa a entender que o processo do veganismo ele pode não ser elitizado, sabe? As pessoas podem entender que é importante isso. Tem um movimento lá em São Paulo de umas senhoras de igreja, elas não são veganas, que distribuem comida na rua para as pessoas que dormem na rua, né? As pessoas em situação de rua. E elas distribuem e elas só fazem comida vegana, porque é muito mais fácil fazer o recicle, né, que é pegar para fazer para todo mundo de comida vegana, né, sem origem animal, do que fazer com carne, porque é muito difícil você reciclar carne, ninguém quer dar carne para você. Então, assim, elas fazem esse rolê porque é muito mais barato e muito mais viável. Então, quer dizer, alimenta muita gente o rolê com a comida vegana do que se fosse com carne, talvez elas não conseguiriam fazer, né, mesmo elas não consumindo. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Porque tem muita coisa assim que as pessoas falam pra gente essas piadas que as pessoas tentam fazer com as pessoas que são veganas. Mas o legume também é um ser vivo, e né? Aí as proteínas, né? Todo mundo se preocupa muito com as nossas proteínas depois que a gente vira vegano. E assim, um dado que eu fiquei sabendo, isso por uma professora minha, sobre essa questão que a população negra, a gente sofre com uma doença que é da população negra, assim, logicamente que pode acometer pessoas brancas também, mas é de grande maioria de pessoas negras, que é a anemia falciforme. E muitas das pessoas aqui no Brasil, elas não morreram porque a gente tem uma combinação de alimento muito importante, que é o arroz com feijão. Né? O arroz ele tem uma proteína tal, o feijão tem uma proteína tal, e eles combinados, eles têm uma potência assim, absurda, eu não sei explicar porque eu não sou nutricionista, que faz com que essa doença ela não seja tão mortal. Né? E arroz com feijão é comida de pobre, sabe? Assim, então a gente tem que começar a pensar nesse sentido. E a gente pensando no sentido da crueldade com o animal, né? A gente parava pra pensar assim, mas a carne tá aí, já não sei o quê. Mas é um processo muito violento, né? Tem a vaca leiteira, por exemplo, ela dá leite a vida inteira dela, e isso não é natural, né? Porque a vaca ela só pode dar leite quando ela tá
grávida. Então eles colocam uns hormônios para ela imaginar que ela está grávida, ou eles retiram o neném dela, porque ela fica grávida muitas vezes, para ela continuar produzindo leite. Ela nunca ela nunca vai pastar, ela fica o tempo todo dentro daquelas máquinas lá. E muitas delas desenvolvem câncer, né, de mama por causa disso, dessa produção assim, exaustiva assim, do leite. E várias outras coisas bizarras, assim, por exemplo, o frango então é uma coisa horrorosa, que no nascimento dele já quebram o bico, né, porque eles ficam muito estressados pelo processo que eles têm de encarceramento, porque eles também não ciscam, eles não ficam num pasto lindo, maravilhoso, não existe isso, essa coisa, né, da Disney na nossa cabeça de ver o franguinho pastando, não existe isso na indústria da carne. Eles ficam em gaiolas, eles ficam muito estressados, porque é um ambiente muito apertado, e eles começam a se bicar, e nisso que eles se bicam, eles se ferem, obviamente, então é uma carne que não vai ser aproveitada, porque eles vão ficar doentes e tudo mais. E aí o que acontece? Eles quebram o bico dele para que eles não fiquem se bicando. Então, assim, é um processo totalmente violento, é totalmente cruel, assim, se a gente for pensar nessa lógica, sabe? Porque a gente acaba se isentando da culpa porque a gente vai lá no mercado e compra. A gente até troca o nome, né? A gente não fala galinha, a gente fala frango, pra gente desassociar a ideia de que aquilo ali é um animal, né? A gente não fala vaca, a gente fala carne, a gente fala bife, né? Essa ideia de desassociar, isso eu entendi num vídeo que um cara falava, por exemplo, nos Estados Unidos, pork é a carne que você come, pig é o animal, né? Então, assim, pra você desassociar totalmente de que aquilo ali é um animal. Então, assim, a ideia é tão cruel que, assim, e isso passa na nossa cabeça de que é tão natural, mas não é natural. Ele tem todo um processo violento, cultural, para que você desassocie aquilo da violência. Porque se você sabe que aquilo ali é feito daquele processo violento, com certeza as pessoas não comeriam, né? Eu não lembro o nome tem um cara que fala que se os açougues fossem vitrines... Fossem de vidro. Né, se tivessem vitrine, se fossem de vidro, se os matadores, eu acho que ele fala, se os matadores tivessem vitrine, ninguém comeria carne, né? Porque é um processo pesado. Tem um filme chamado Conheça a Minha Carne, quem tiver... desculpa. Conheça a Sua Carne, quem tiver disposição de ver, é muito triste o filme. E tem uma cena que tem um boi, né, tá enfileirado para ir pro matadouro. E ele volta desesperado, ele olha assim, ele começa a pular por cima de todos os outros bois, assim, ele volta desesperado. Então, assim, entender que aquilo ali é um processo violento, gente, é assustador, assim, sabe? Você pensar que as pessoas fazem isso, assim. Porque quando a gente não sabe, né, tipo, tem outra pessoa que faz pra mim, eu só vou lá no mercado e compro. Essa semana eu vi até no Facebook que você não é carnívoro, você é necrófago, tá certo? Necrófago. Necrófilo, né? Você é necrófago porque você não tá naquele pé de igualdade com a carne, né? Você tá comendo um troço morto, você é quase um urubu. Você tá comendo uma coisa que já tá em estado de putrefação. Porque quando você morre, você começa a apodrecer já naturalmente, né? Qualquer um de nós, né? Seres humanos e os animais também, é o mesmo processo. Tanto é que existem muitos problemas envolvidos com a carne, né? Que é aquela coisa de como você tem a conservação e tudo mais. Teve um problema muito sério com essa empresa Friboi, que eles estavam vendendo carne sem a questão da vigilância sanitária. E isso nos países na Europa foi proibido vender essa carne Friboi. E aí quando eles proibiram lá na Europa a entrada da carne Friboi, a Friboi, ela é de alguém da Globo, uma coisa assim bem importante, uma pessoa bem importante da Globo, assim. E o que eles fizeram? Eles tinham uma quantidade imensa de carne que não pôde mais ser exportada. Vocês não veem comercial de carne assim, né? E aí a Friboi começou a massacrar na televisão pra você comprar que era a melhor carne, porque eles tinham uma quantidade enorme de carne que foi proibida de entrar na Europa. E a gente comendo carne podre aqui, sabe? É pesado, assim, as questões que eles fazem com a gente e passam pra gente como se fosse a melhor coisa do mundo, né? A Friboi é a melhor carne do mundo, assim, mas eles estavam vendendo carne estragada mesmo para as pessoas. E fora que vocês, assim, enfim, as pessoas que têm criança, principalmente, que usam bastante antibiótico, a gente está sofrendo um processo muito grave das pessoas, está tendo resistência ao antibiótico. Aí você usa o antibiótico, ele não faz mais efeito. Você usa o antibiótico, ele não faz mais efeito. Por quê? Porque a gente consome a carne carregada de antibiótico. Porque o boi, ele recebe doses
cavalares de antibiótico para acabar com as doenças que eles têm. Então você consome de contrapartida esses antibióticos da carne. Então quando você vai fazer uso do antibiótico, o seu corpo está resistente. Porque você já tem doses altíssimas de antibiótico no seu corpo. Então assim, são várias questões que foi até o Rodolfo que pediu para eu falar sobre isso, é para assustar vocês mesmo, quando vocês pararem de comer carne. É assustador. E assim, é um processo que eu acho que é um processo individual de transformação, mas é um processo coletivo de ajuda, porque eu acho que a gente sozinha a gente não consegue mesmo, porque a gente vive numa sociedade muito massacrante da carne, né? Os meus sobrinhos falaram, eles chegaram, meu sobrinho tem 15 anos e minha sobrinha tem 12 anos. Eles têm contato com a gente a vida inteira e eles chegaram com uma coleguinha e falaram assim, vamos virar vegetariano, vamos virar. E ficaram o dia inteiro sem comer, não foi o que eles falaram. Eu falei, claro que vocês não conseguiram, eles ficaram sem comer o dia inteiro. Aí ele, pô tia, eu tentei, juro que eu tentei, mas cheguei em casa, tava um frangão assim em cima. Comi, tia, desculpa. Mas é porque é isso, é a ideia da coletividade, assim, sabe? Da gente trocar ideia mesmo, eu acho isso super importante. Pra mim foi super importante ter um grupo, né, na época, né? A gente tinha um grupo muito grande de pessoas, a gente só saía junto, enfim, e tudo mais. Pra gente se manter, assim, eu acho... É muito difícil, por exemplo, você viver numa casa igual eu vivi, que todo mundo comia carne e eu era a única pessoa que não comia carne. E eu ainda tinha que preparar carne, porque eu tinha que preparar comida para meu pai, né? E eu ainda tinha que fazer a carne, eu fiquei isso por muitos anos. Quando eu fui na minha casa, quando eu fui morar na minha casa, eu falei assim, nossa, caraca, muito bom. Abrir a geladeira e poder pegar qualquer coisa na geladeira, assim, sabe? É surreal. Mas é isso, eu acho que o veganismo ele não é elitizado. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado MOVE, um movimento de pessoas negras. Um movimento negro onde eles recolhiam cachorro na rua, eles eram vegetarianos, pobres pra caramba, assim, eles sofreram absurdamente o massacre da polícia, isso na década de 70, 60, né, foi no movimento dos direitos civis e tal. E tava lá, a galera tava achando assim, que tipo, não tem como a gente desassociar as lutas elas têm que ser interseccionais. Quer dizer o quê? Não tem como eu falar de negritude, não tem como eu falar de libertação de massas, enfim, e se a gente não falar de luta antiespecista, que é essa luta de você achar que a sua espécie ela é melhor do que a outra. Como é que a gente vai falar de igualdade se a gente não consegue colocar o animal em pé de igualdade com a gente? É isso.